Olá, turmas! Hoje começamos a trabalhar sobre as competências que são avaliadas na redação do Enem de vocês. São, no total, 5 competências e nós vamos trabalhar elas hoje, cada uma delas. Essa aqui é a tabelinha, né, que é apresentada para vocês, né, como as competências, e o que é cobrado em cada uma delas. E aí tem uma variação de 0 a 200 pontos, em que que é uma perda de 40 pontos a cada falha ou equívoco do aluno na competência. Então, fazendo uma revisãozinha aqui da estrutura, né, no texto dissertativo argumentativo, que é o cobrado na redação de vocês, não é nenhum outro tipo textual, é o dissertativo argumentativo, né? Então, temos a seguinte organização do texto. Ele tem uma introdução, que é onde vocês vão problematizar o tema, né? E apresentar a tese de vocês também já lá na introdução, com uma contextualização do tema. O desenvolvimento é onde vocês vão argumentar, né? É aquela argumentação fundamentada do ponto de vista de vocês. Em defesa aí, né? Desse ponto de vista, né, que já foi lá apresentado lá na introdução, e a conclusão é como se fosse um balanço dessa discussão já realizada ao longo do texto, apresentando então a proposta de intervenção. Com essa divisão textual, né, que eu apresentei agora, vocês podem notar que o desenvolvimento é o maior espaço destinado à argumentação. Normalmente, ele tem ali de 2 parágrafos, mais ou menos. Ou seja, é onde vocês terão que defender o seu ponto de vista, a tese. É esse espaço que vocês vão defender aí o que vocês pensam sobre o tema, né? A tese de vocês. A competência 1, o que é cobrado de vocês? É demonstrar, então, o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E o que significa isso? Que a linguagem oral e da internet, que é baseada em gírias, abreviações e informalidades, ela é ok, ela é permitida nesse universo, tá? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da internet, da nossa oralidade, com os nossos amigos, certo? Mas na prova de redação, isso não é permitido, tá? Na escrita, em alguns formatos de escrita, como na prova de redação, não é permitido esse tipo de linguagem, desse tipo de utilização da abordagem, né? Porque é pedido, então, a norma padrão da linguagem, que é a precisão no vocabulário, é escrever corretamente, sem erros gramaticais. Por quê? Todo mundo sabe que escrever é diferente de falar. E falar, desde que a gente consiga se comunicar, é permitido gírias, abreviações e informalidade. Na escrita, não. Na hora de escrever a redação, não. Então, vocês precisam ter bastante atenção nisso e se dedicar aí à gramática da língua portuguesa, tá certo? Na competência 2, o que é avaliado? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Quando ele fala estruturais, ele está falando da estrutura da redação. Ele vai cobrar aqui se vocês sabem qual é a estrutura da redação, se vocês sabem o que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, o que vai em cada uma dessas partes, tá? Também é nessa momento que eles vão, em todo o texto, né, ver se o aluno, ele está tangenciando o tema, tem fuga de tema, tá? Todas essas questões também vão aparecer na competência 2. O que é tangenciamento do tema? É uma abordagem parcial da proposta, né? Ou seja, é quando o aluno ele
fica muito próximo ao tema, mas acaba abordando muito mais o assunto que vai permear este tema, que é o assunto que está sobre o pano de fundo do tema. Então, é um desenvolvimento parcial dessa discussão que está em torno desse tema, mas não é o tema em si, porque o tema é sempre um comando de uma problemática, né? E a fuga é algo que vai estar fora, né? Longe. É outro assunto que não vai estar relacionado ao tema, tá? Dentro daquele assunto, né? Daquele tema, daquele assunto, o autor vai lá e pega um ponto B, né? E aí ele vai discorrer sobre aquilo que não tem relação com o tema em si, e nem com o assunto próximo. Então, as discussões não estão relacionadas à proposta. E esse padrão dissertativa argumentativa, como eu havia comentado, né, seria, então, estar dentro do texto de vocês essas questões que tem que aparecer: o tema, a tese, argumentos e a proposta de intervenção, a solução, né? E trazer, então, as estratégias argumentativas. É importante, sim, vocês trazerem essas estratégias argumentativas que a gente vai falar logo em seguida, tá? E cuidar essa estrutura do texto, que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e saber o que cada parte, né? O que tem na introdução, o que é pedido no desenvolvimento e o que contém a conclusão da dissertação, da redação. Então, as estratégias argumentativas, qual é o entendimento delas? Elas são mecanismos, né, fundamentais para que a sua redação ela vai alcançar, então, o objetivo, que é a defesa do seu posicionamento. Pois a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. É um texto, o que significa basicamente? É um texto de opinião com argumentação. É a opinião de vocês, em que vocês vão argumentar sobre eles, vão dissertar, argumentar sobre ele. Então, o objetivo é apresentar e defender um posicionamento crítico. Não basta apenas a gente dizer que concorda ou discorda sobre determinado ponto. A gente tem que fundamentar isso. E aí a gente usa as estratégias para fundamentar nossa opinião. Então, como bem sabemos, para que isso seja alcançado, são necessários alguns cuidados com a elaboração do nosso projeto de texto e o desenvolvimento de cada ideia selecionada por nós. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, até mesmo para a utilização das estratégias, porque elas não podem simplesmente estar no texto, elas precisam dialogar com a nosso posicionamento, elas precisam fazer relação, elas precisam ter sentido, certo? Aqui tem algumas ideias do que seriam estratégias argumentativas, né? E eu vou trazer aqui um outro slide para abordar melhor sobre isso com vocês. Nós vamos falar melhor sobre o que são essas estratégias argumentativas. Elas são várias, vocês podem utilizar algumas, né, as que vocês se sentem mais à vontade e que vocês têm mais domínio, enfim. Como, voltando aqui, né, elas podem ser pequenas narrativas ilustrativas. Isso aqui vocês têm que ter algum cuidado, né, porque para não se tornar algo muito longo e extenso no texto de vocês. Por isso que elas têm que ser pequenas. Vocês podem trazer narrações de alguns acontecimentos para ilustrar, né, o que vocês estão falando. Não é muito usual, mas ela é uma estratégia, né? Outra estratégia é provas concretas ou princípios que são muito utilizados, que nada mais é do que os fatos, os dados estatísticos e pesquisas, né? Como, por exemplo, a gente traz aqui da Folha de São Paulo, né? Uma pesquisa realizada pela Folha, que está na Folha de São Paulo, né? Que foram divulgados os dados com os dados divulgados pelo IBGE, né? Sobre a taxa de homicídios no Brasil, né? Daí ele vai trazer os índices, né? De habitantes, e aí vai trazer vários dados, né, para comprovar aquilo que está sendo falado e como vocês vão pegar isso desse texto,
né? Como vocês vão pegar esse dado do IBGE e vão colocar lá na redação de vocês para comprovar aquilo que vocês estão falando? Não é simplesmente jogar esse índice sobre os incríveis 95,6 por 1.000 habitantes. O que isso quer dizer? Vocês têm que interpretar isso, né? A interpretação, que também vai ser uma outra coisa, que isso também vai ser avaliado numa outra competência. A capacidade que vocês têm de interpretar essas coisas todas que vocês vão utilizar no texto de vocês. No exemplo abaixo, ele vai trazer, então, sobre valores, né, de preço de medicamentos, né, a partir aí do Diário Oficial de 19 de abril. Então, o que esses números falam, tá? Sozinhos, eles não interpretam nada. Sozinhos, eles não dizem absolutamente quase nada. Eles têm alguma coisa para nos dizer, mas vocês podem fazer essa interpretação a partir do que vocês querem indicar sobre a opinião de vocês, do que vocês estão construindo textualmente e sobre aquelas informações que vão complementar e ajudar e contribuir para dar base sólida à tese de vocês, tá? Aí vocês têm porcentagens, né, sobre a pesquisa realizada pelo IBOP. Então, assim, essas provas concretas ou princípios é muito utilizada. Inclusive, eles aparecem como textos de apoio, muitas vezes, como textos de apoio da redação. Vocês podem usar esses textos de apoio? Podem, claro, mas só jogar eles lá no texto de vocês fica muito óbvio que vocês quase que copiaram e colaram. Sabe aquele Ctrl+C e Ctrl+V aqui do teclado do computador? É exatamente isso que vocês vão estar fazendo na prova de vocês. Isso é cópia, né? É quase que um plágio aí do que está lá no texto de apoio. E isso não é legal, não ajuda, não contribui e desconta muito a nota de vocês, tá? Vocês, inclusive, podem, assim, perder a vaga de vocês por causa de uma coisa, assim, bem simples que vocês podiam simplesmente interpretar aquilo e dialogar com aquela informação, certo? Aí, mais alguns dados para vocês verem o que são essas provas concretas ou princípios, né? E a alusão histórica. A alusão histórica também é muito utilizada por vocês, é bem legal, vocês podem... e outra coisa importante de ser dita. As estratégias argumentativas, elas não estão presentes somente no desenvolvimento de vocês. As estratégias argumentativas, vocês podem colocar tanto na introdução quanto na conclusão. Vocês podem começar a contextualização da redação de vocês com uma alusão histórica. Vocês podem terminar a redação de vocês lá na conclusão com uma frase de uma citação de um filósofo, de alguém, né, de uma autoridade, enfim. Então, assim, as estratégias argumentativas, elas andam e permeiam toda a redação de vocês, tá? Então, a alusão histórica é quando vocês vão pegar coisas que aconteceram na história, né? Por exemplo, a Lei Áurea, né? Lá, exatos 122 anos, era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre o outro no Brasil, contudo, a Lei Áurea. Então, ele está resgatando a questão da Lei Áurea, do trabalho escravo, trazendo para a contemporaneidade, escravidão na contemporaneidade. Então, ele está fazendo uma relação. Não é simplesmente trazer isso e não tem relação nenhuma, tem que ter relação, tá? As coisas precisam fazer sentido. Testemunho de autoridade ou argumento de autoridade, tá? Por aqui, né, temos alguns exemplos. O Jorge Guimarães, que é o coordenador de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, CAPES, né, ele vai falar o quê? Sobre os artigos científicos,
sobre a produção da ciência no Brasil. Sobre isso é a fala dele. O que é importante vocês saberem sobre isso? Jorge Guimarães, ele não está falando sobre cinema, ele não está falando sobre feminicídio, ele não está falando sobre outras coisas que não é da competência dele. Porque ele pode até falar sobre outras coisas, mas aí ele já não vai ser uma autoridade no assunto, tá? Porque ele não tem competência, ele não está numa posição de autoridade naquele assunto para falar sobre, tá? Nós todos podemos falar sobre tudo, várias coisas, mas a gente só vai ocupar a posição de autoridade sobre o assunto quando a gente está quando a gente está no lugar para tal, certo? Por exemplo, no exemplo seguinte, Glauber Rocha, ele é um diretor de cinema, certo? Então, a fala dele, ela tem validade de autoridade porque ele é alguém da área, certo? Então, assim, eu me torno autoridade sobre aquilo que eu tenho conhecimento, formação e tenho, como eu posso dizer, cancha sobre aquilo, né? Diferentemente de eu posso falar sobre outras coisas, mas eu não vou ser autoridade naquilo, certo? Drauzio Varela, por exemplo, ele é um médico, então tudo que for relacionado à medicina e mais especificamente sobre a área da medicina que ele atua, ele vai se tornar uma autoridade para falar. Se bem que Drauzio Varela já meio que se tornou, enfim, né? Sobre medicina ele fala tudo, de tudo, enfim, né? Mas então, em algumas situações ele se torna autoridade para falar sobre determinadas coisas, certo? Exemplificação ou comparação, tá? Um exemplo aqui. Vocês podem também usar exemplos e comparações para tornar, então, o texto de vocês mais rico. Por exemplo, professor no Instituto de Computação da Universidade de Campinas, Jorge Stolf, disse em audiência na Câmara Federal que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do Brasil não são seguras e permitem fraudes. E mais, que o sistema pode ter interferências para beneficiar um ou outro candidato, sem que a fraude seja detectada. Lembrou que vários países, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Inglaterra, entre outros, não utilizam as urnas eletrônicas como no Brasil, etc. Ele trouxe uma comparação, um exemplo para falar sobre a ineficiência das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Uma coisa bem importante, vocês podem utilizar outros países para trazer como exemplo, para comparar. Mas vocês não podem se deter ao caso desses outros países. Vocês vão ter que sempre falar do Brasil. Vocês podem trazer outros países para mostrar essa realidade diferente, para comparar essas coisas que podem ser iguais ou podem ser diferentes, e trazer exemplos iguais e diferentes para que as pessoas vejam, olha, no Brasil funciona assim, naquele outro país funciona assado, ou é semelhante, ou é igual, enfim. Mas vocês têm que focar sempre no caso Brasil, tá? Porque nós moramos no Brasil, a redação é feita no Brasil e é realidade Brasil, certo? Mais um exemplo, né, de comparação, enfim. Não vou ficar aqui me detendo muito, porque senão vai longe. Tá, causa e consequência é o chamado raciocínio lógico, tá? Isso aqui é a estrutura, é a forma de escrita, tá? Textual de vocês. Como vocês vão construir essa causa e consequência de vocês. Um exemplo aqui, tá? Eles vão falar que ao se
desesperar num questionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Entendam aqui, tá? Vocês entenderam que parágrafo de cima, tá? Ele foi desmembrado, enfim, mas para vocês poderem entender que o parágrafo de cima vai se referir ao quê? A uma consequência. A consequência de que está um caos São Paulo, que há um congestionamento os carros não andam, né? Mas e cadê a causa disso? A causa veio logo após, né? O que aconteceu? Que alguns dirigentes decidiram que não deveria ter metrô em São Paulo. Então, todo mundo deveria andar de carro e suspende-se o metrô. Essa é a lógica de causa e consequência. Vocês podem trazer causas, consequências. Vocês podem, não necessariamente pode ser a causa e a consequência. Vocês podem trazer a consequência e depois a causa. Mas vocês podem utilizar essa estrutura de raciocínio lógico para o texto de vocês, certo? Vocês podem utilizar essa estratégia de raciocínio lógico, causa e consequência, junto com outras estratégias. Vocês podem trazer, sei lá, dados, fatos, junto. Então, assim, vocês escolhendo uma estratégia não anula as outras. Vocês podem utilizar mais de uma estratégia argumentativa, mas cuidado para não ficar uma colcha de retalhos, vários retalhos de várias coisas, e vocês não conseguem dialogar com isso e fica só tipo assim, recorta e cola de vários lugares, e aí vocês não conseguem dizer nada porque é um monte de informações, um monte de dados, né? E aí aquilo fica muita informação e não diz nada. Então, muito cuidado com tudo isso, tá? Mais um exemplo, não vou me deter aqui. Então, e a contra-argumentação? O que é uma contra-argumentação? É vocês trazerem um argumento e contrariar esse argumento, tá? Vocês vão trazer um argumento que alguém disse e vocês vão contrariar isso, tá? Enfim, é assim que funciona, basicamente. Por exemplo, argumento a favor do aborto, tá? O aborto é uma solução para a gravidez indesejada, que evita que uma criança nasça em meios a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-lo. Um contra-argumento: o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente, tá? Então, assim, vocês pensem que sempre que tiver um argumento, seja a favor ou seja contra, tá? Que eu dei um exemplo, um argumento a favor, certo? E aí um contra-argumento, um argumento contrário, certo? Podia ser o contrário, um argumento contra o aborto, certo? Aí é um contra-argumento, tipo um contra-argumento nesse sentido, tá? Vocês sempre pensam que se alguém disse alguma coisa, vocês podem contra-argumentar, certo? Aqui é só um exemplo, não que vocês concordem com isso, tá? Não é para concordar com essa estrutura aqui, com o que está escrito aqui, certo, pessoal? É só um exemplo de que há um argumento e há um contra-argumento, certo? Autores, citações, filósofos, sociólogos. Muito cuidado com as citações, tá? Cuidado para vocês realmente estarem se referindo à citação mesmo daquele autor e àquela citação
faz sentido, tá? E faz sentido com aquilo que vocês querem dizer mesmo, porque todo mundo gosta de usar o fato social do Durkheim. Tá, mas será que esse fato social do Durkheim se encaixa em tudo? Ou em quase tudo? Tenham cuidado, tá? Tenham certos cuidados na utilização dessas citações. Por exemplo, aqui, Nelson Mandela. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. É um exemplo aí de uma citação, tá? Que foi utilizado, então, para a questão da relação de discriminação por classe social, cor ou religião, né? Então, pensem se faz sentido, tendo entender um pouquinho quem foi Nelson Mandela, o que ele pregava, quem foi esse filósofo, quem foi esse sociólogo, qual é a tradição dele, o pensamento crítico dele sobre as coisas, para vocês verem se faz sentido sobre aquilo que vocês querem afirmar ali na redação de vocês. Tá? Então, prestem bastante atenção nas aulas de sociologia, filosofia, história, enfim. Então, vocês também podem, e não é proibido, fazer alusão a romances, contos, poemas, filmes, novelas, músicas, literaturas e as diversas áreas do conhecimento. Vocês podem, devem e utilizem, tá? Por exemplo, aqui foi utilizado, então, a novela Amor à Vida, para se referir, então, à questão do primeiro beijo gay, né? Trazendo essa para contextualizar. Isso foi utilizado numa introdução para fazer uma contextualização. Vocês podem utilizar sem problema algum, tá? Já no outro, ele traz Brás Cubas, né, do autor Machado de Assis, As Memórias Póstumas. Também para fazer uma contextualização lá no parágrafo de introdução. Tá. Depois a gente volta para a atividade. Eu quero passar para vocês, mas antes vamos terminar aqui a nossa aula. Tá, então vamos tentando aí mais exemplos sobre outra área do conhecimento na contextualização. Já que estamos falando de introdução e contextualização, aqui, ó, lá na introdução, lá no tema Por que o preconceito continua a se manifestar no século XXI, o aluno colocou: o maior regime de segregação entre os negros e brancos na história, denominada Apartheid, acabou na África do Sul em 1994. Passaram-se 20 anos desde o episódio. No entanto, inúmeros tipos de preconceito ainda se revelam na conjuntura atual, pois muitas pessoas se acostumaram com a homogeneização do mundo e não foram educadas para aceitar as diferenças entre os seres humanos. Quero só fazer um parêntese bem importante sobre a estratégia argumentativa relacionada à contra-argumentação. Como ela é uma contra-argumentação, ela vai negar o que foi dito antes. Então, sempre ela vai estar associada com uma conjunção adversativa. Vocês vão ter que utilizar um mas, porém, vocês vão ter que utilizar essas adversativas para negar o que foi dito e trazer a informação que vocês querem afirmar. Então, vocês, cuidado, porque a contra-argumentação ela exige um conhecimento do português, principalmente por causa dessa utilização da conjunção adversativa, tá, pessoal? Agora, voltando aqui para a nossa contextualização aqui da área do conhecimento, tá? Então, aqui, vocês podem perceber que nós temos uma alusão histórica, porque foi trazida na redação ali, na introdução, o apartheid. Né, quando ele vai colocar os brancos e negros, né, segregação na África do Sul, 94, né? Então, ele vai trazer essas informações para contextualizar. Então, vai fazer uma alusão histórica. Então, voltando lá, né, o tema era a influência da mídia
E aí ele trouxe a novela Amor à Vida. Faz totalmente sentido, porque ele traz a mídia, uma novela que é midiático, né? Para falar como a novela, né? Então aí a alusão a um conto, poema, né? Trazendo isso, influencia, né? Aí ele vai depois ele vai dizer se ele é a favor, se ele vai se ele acha que isso é positivo, negativo e por quê, né? Enfim. Já na competência 3, o que é cobrado do aluno? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que basicamente significa? Não adianta vocês pegarem todas essas estratégias argumentativas, essas alusões históricas, esses dados, fatos, opiniões, né? E jogarem no texto de vocês sem que vocês saibam organizar tudo isso. Selecionar o que vai, o que não vai, selecionar, né, mentalmente também, né? Relacionar as coisas e organizar no formato do texto bem direitinho aí. Então, vamos tentar pensar aqui. Então, o que significa? O argumento de vocês, ele precisa ter o quê? Uma ideia fundamentada. Nada mais é que o argumento seja uma ideia fundamentada, certo? E aí vocês precisam ter atenção para a coerência. Por quê? Quando a gente escreve e as coisas não fazem sentido, não tem coerência, fica difícil o leitor entender e acreditar naquilo que a gente está falando, porque não faz sentido, né? Não tem coerência, é uma viagem aquilo que a pessoa está falando, não consegue me convencer, não é uma ideia fundamentada, porque a pessoa não conseguiu organizar o texto dela, né? Não conseguiu pegar essas informações e interpretar elas, ela simplesmente jogou ali, então não tem nada fundamentado. Parece que ela está usando as estratégias, mas ela só jogou essas estratégias, ela não fez interpretação nenhuma, ela não conseguiu se organizar, né, textualmente, ela não relacionou nada e não selecionou as coisas que deveria selecionar. Ela simplesmente fez, tipo assim, jogou tudo na panela, misturou e viu o que deu. Não deu nada, né? Então, o que são argumentos? O que ele vai ser cobrado dos argumentos? A capacidade de vocês selecionarem os argumentos de vocês, né? E organizar eles no pensamento e no texto, tá? Então, eu vou falar, bom, eu já tenho minha tese, né? E como eu vou organizar eles em forma de argumentos? Eu vou selecionar, tá, para essa tese, eu vou organizar, eu vou selecionar essa estratégia. Vou falar isso e isso, né? Então, organizou no pensamento e no texto, beleza. Planejar, é preciso planejar. Por quê? Porque se vocês não planejam, as coisas não têm uma sequencialidade, não tem sequência de ideias no texto de vocês, não tem início, meio e fim. Fica jogada as coisas, não sabe o que é o início, o que é o meio, o que é o fim. A pessoa parece que saiu correndo, saiu ali fugida, né? Então, as coisas precisam ter ordem lógica dos fatos e argumentos. Tudo precisa ter lógica, né? Por isso que início, meio e fim. Então, interpretação e relação. A gente precisa fazer a interpretação e relacionar essas coisas todas. Interpretar e relacionar, interpretar e relacionar. A gente interpreta aquilo que aquela informação e relaciona com nossa tese. Então, a gente interpreta os fatos e relaciona com a nossa tese. Interpreta aquela opinião e relaciona com a nossa tese. Interpreta aquele conteúdo do texto, né? E o mundo real. Ou seja, tem que ser algo, não pode ser algo inexistente, pessoal. Vocês têm que ser coisas reais, no mundo real, né? Não vamos viajar aí, colocar coisas que não fazem sentido, né? Coerência, voltando lá para a coerência que foi comentada. Voltando aqui, lembrem do exemplo do parágrafo argumentativo. Agora vamos lá para o parágrafo argumentativo. Voltando para o mesmo tema lá, tá?
Por que o preconceito continua a se manifestar lá em pleno século XXI? Aí ele vai colocar. Ademais, a discriminação por classe social, cor ou religião, muitas vezes ocorre por falta de educação transmitida pelos pais aos filhos e de exemplos negativos que percorrem gerações. Segundo Nelson Mandela, para odiar as pessoas precisam aprender e, se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nesse caso, fica explícita a influência da falta de ensinamentos nos atos de preconceitos praticados pelo ser humano. Então, o argumento, já estamos um argumento, né, ali do autor, a evidência, né, ele traz o argumento e evidencia o argumento dele. Por que há essa discriminação por classe social? Porque as pessoas foram ensinadas a odiar, tá? Nessa evidência, ele podia trazer um dado, um fato, outra coisa, tá? Ele trouxe ali o Nelson Mandela. Ok, ele poderia também ter trazido algum dado para mostrar a questão da discriminação por classe social, cor ou religião, né? Que ocorre por essa falta de educação transmitida pais e filhos, né? Então, assim, ele está trazendo essa evidência a partir da fala de Nelson Mandela, certo? Então, assim, ele trouxe o argumento e a evidenciou, certo? Na competência 4, o que vai ser cobrado de vocês? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 4, ela também vai conversar com a competência 1, tá? Mas o que são mecanismos linguísticos? Vai ser a capacidade capacidade do aluno de saber utilizar pronomes demonstrativos, referenciações, onde é que eu uso esse, essa, este, né? Aquele, aquela, substituições de palavras para não se repetir, ter um texto com progressão textual, que não fica se repetindo, fala mais o mesmo e não vai para frente. Então, basicamente, é isso que é cobrado nesta competência. Então, o que significa também essa competência? Que o aluno precisa ter clareza na escrita, precisão e objetividade. Não ficar enrolando e não dizer nada. E aí, tudo isso é igual a textualidade, ter um texto legível, né? Que a pessoa consiga realmente, não, isso aqui é uma redação, né? Isso aqui, nossa, parabéns para esse aluno, ele conseguiu ter um texto, né? Isso é um texto. Então, organização textual. O que significa? Que frase e parágrafos têm relação entre si, tá? Ou seja, uma frase tem relação com parágrafo. Não é uma frase solta dentro do parágrafo, tá? Cuidem isso. Ou seja, sequenciação coerente do texto. Uma sequência coerente do texto, interdependência das ideias. Ou seja, elas têm que interdependência, tá? Elas vão fazer relações entre elas. Tipo, não posso falar uma coisa aqui e depois falar outra coisa nada a ver lá. Então, elas têm que fazer relações entre elas. Coesão textual, as conjunções, é aqui que é cobrada a coesão. Lá nós falamos de coerência, aqui nós estamos falando de coesão. Como é que eu ligo um parágrafo no outro? Entendeu? Interdependência. Sequenciação, coerente do texto, tá? Coesão. Como eu conecto um parágrafo no outro. E aí, o que significa uma desorganização? Nós falamos de organização. O que é desorganização? Frases fragmentadas. Sim, cadê o verbo? Mas tem, às vezes falta um complemento, mas cadê o complemento? Né? Tudo isso às vezes falta. Tá, mas tá se referindo ao quê? Isso vai acontecer para quem, né? Ai, muitas pessoas o quê?
mas tá acontecendo o quê? Sabe? Tipo, falta elementos para que a gente possa entender o que vocês estão querendo dizer, tá? Então, não fragmentem as frases, leiam, releiam e pensem, planejem. Vamos voltar lá no planejamento do texto de vocês. Tá. Sequências justapostas de ideias sem encaixamentos sintáticos, que reproduzem hábitos da oralidade. Ou seja, vocês acabam reproduzindo muitas vezes a oralidade no texto de vocês. Então, cuidado, tá? Vocês cuidem para não reproduzirem hábitos da oralidade, frases que é utilizada no âmbito coloquial, tipo assim, né? Esses tipos de expressões que são utilizadas no âmbito coloquial, tá? Que é tão utilizada que vocês acham que já é que é tão usual que parece que já faz parte do vocabulário da norma culta, mas não é, tá? Tem expressões que não fazem parte, tá? Então, vocês cuidem com as questões da oralidade, os hábitos de oralidade, para eles não acabarem entrando aí nessa questão de sequência justaposta de ideias e sem encaixes sintáticos, tá? Que nada mais é do que essa questão da oralidade muito presente aí nos textos de vocês. Frases com apenas oração subordinada sem oração principal, tá? Vocês acabam fazendo o quê? Invertendo a ordem das frases e esquecendo às vezes que precisa uma oração principal. Acontece muito da gente, na hora de escrever, em vez de botar a ordem direta da frase, a gente bota a ordem indireta. E aí acaba esquecendo que tem uma oração principal, e aí fica aquela bagunça. Então, às vezes é melhor deixar a ordem direta, né, para não ocorrer essas confusões. E aí sempre há, né, aquele ops, eu coloquei errado o conector. A preposição, a conjunção, né? Ah, mas qual é aquela conjunção de adição? Aquela conjunção que significa finalidade? Qual é a conjunção adversativa, né? Então, assim, gravem aquelas que mais importantes, gravem uma, não precisam gravar todas. Ah, é adversativa, mas... É um exemplo, né? Então, assim, para vocês não caírem no equívoco, no erro de eu colocar errado, né? Não caírem no erro. Pronome relativo que ou cujo, né? Cuidado. O cujo, principalmente, e o que às vezes... Ah, é que... Qual é o que do que, né? Advérbios ou locuções adverbiais à medida que... Tá, mas esse à medida que vai ou não vai a crase, né? Então, assim, dê um tempinho, dê uma lidinha nos conectores, tá? Para não dar erro aí. E a competência 5, que é a elaboração, então, da proposta de intervenção para o problema abordado, então, respeitando os direitos humanos. Já falamos sobre a questão dos direitos humanos, caiu, não caiu, é cobrado, não é cobrado, não zera mais toda a redação. Mas é descontado ponto se vocês desrespeitam os direitos humanos, tá? Resumindo aqui, rapidinho. Então, o que é proposta? O que é proposta de intervenção? O que é intervenção? É intervir, interceder ou participar do problema discutido na redação, propondo uma solução. É aí que vocês vão se tornar aqueles caras que vão propor algo para ser resolvido. Mas, peraí. Ah, mas eu não achei nenhum problema nessa proposta, nesse tema. Gente, é um problema. Todas as propostas de tema, os temas propostos, são problemáticas.
Então, vocês devem ter discutido ao longo do texto de vocês questões, problemas relacionadas diretamente ao tema. Vocês deram a opinião de vocês por que que aquilo lá acontece, né? Por que que aquela questão do tema tá acontecendo? Ah, por causa disso, por causa daquilo, daquele outro, né? E aí, como vocês vão resolver? Né? Como é que vai ser resolvido? Aí que vocês vão chegar lá na conclusão, vão dizer, bom, isso tudo que eu pensei, né, que eu opinei, que eu me posicionei como problemas, vão ser solucionados dessa forma, tá? Direitos humanos. O que é respeitar os direitos humanos? Basicamente, pensar que todos são iguais perante a lei, tá? Não vamos excluir ninguém. Todos têm direito à vida, à dignidade e à liberdade, resumidamente, resumindo aqui, bem resumidamente, tá? Tem uma aula só sobre isso. E aí, como a gente vai elaborar essa proposta? Tem algumas perguntinhas que é importante vocês saberem para na hora de fazer, e elas são fundamentais para que ajudam a encaixar, tá? Não esqueçam de voltar ao tema, né? Lembrar qual é o tema mesmo da redação. Tá, quem é o agente da ação social? Quem é que vai fazer a questão toda, né? Quem é que vai resolver o problema? O que será resolvido? Qual é a ação a ser resolvida? Ou as ações, né? Porque podem, dependendo se são dois problemas que vocês... Depende de quais problemas, né? São esses que vocês apresentaram e que podem ser um agente, pode ser dois agentes, enfim. Não mais que dois problemas, não mais que duas ações, não mais que dois agentes, tá, pessoal? Como, tá? Qual é o meio ou o modo que será executado? Beleza? O agente social, lembrem do GOMIFES, né? Pode ser o governo, a sociedade, ONGs, a mídia, a família, e aí muitas. Tem uma aula só sobre conclusão, a gente fala sobre isso. Né? Ação pode ser aí campanhas, né? Leis, né? Enfim, criação de leis, né? E como vai ser feito, né? Por que meio, como é que vai ser executado tudo isso? Aí vocês têm que pensar como vai ser feito tudo isso. Para quê? Para que será feito? Qual é a finalidade disso? Qual é o efeito? Né? Qual é o efeito disso tudo? É o que vocês querem resolver, tá? Vamos pensar o efeito. Qual é o efeito? Queremos erradicar a pobreza. Um exemplo aí, tá? E por que é o fechamento, tá? É a explicação. A frase de fechamento é aquela frase para fechar com chave de ouro, explicando aí, amarrando tudo. Beleza, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.